O WW está de volta do intervalo. Vamos nos dedicar agora às questões de contas públicas. O número 2 do Ministério da Fazenda, o economista Gabriel Galípolo, disse hoje que o novo arcabouço fiscal não pode, aspas, interditar a economia para o espaço democrático, fecha aspas. O governo segue sem data definida para, enfim, mostrar ao Congresso como será essa nova regra. Reportagem de Tainá Farfan. A viagem cancelada de Lula à China aumentou a expectativa de que o governo pudesse antecipar a apresentação do novo marco fiscal para essa semana. Mas, nessa segunda, o ministro das Relações Institucionais disse que não há prazo. Não tem uma data definida, mas certamente, conversas que aconteceriam na própria missão na China, o ministro Fernando Haddad estava indo para a China, certamente durante a semana esse tema vai ser tratado no ambiente interno do governo. A ministra do Planejamento disse durante o evento da Arco Advice que as novas regras vão permitir zerar o déficit fiscal a partir do final de 2024. Aumentando a receita sem aumentar imposto, isso já está acontecendo, vocês viram com reonerações, e sobre a ótica de qualidade de gastos públicos e cortes de despesas desnecessárias ou de políticas públicas ineficientes. A definição de freios para a expansão dos gastos públicos é um assunto delicado dentro do próprio governo Lula, que defende que o Estado deve ser o propulsor do desenvolvimento econômico. O próprio ministro dos Transportes, Renan Filho, declarou que o teto de gastos se transformou em um teto de investimentos no Brasil e atrelou a âncora fiscal à falta de inovações no setor de infraestrutura. Eu disse aqui que eu não acho que essa seja uma escolha de Sofia. Eu acho que dá para combinar as duas coisas, garantir sustentabilidade fiscal com investimentos importantes para a nossa economia. O ministro ainda defendeu que os investimentos recebam um tratamento diferente das despesas recorrentes do governo. O ministro da Fazenda sinaliza que não busca apenas agradar o mercado com o novo arcabouço fiscal. Na abertura do evento da Arco, o número 2 do Ministério defendeu que o equilíbrio das contas públicas não pode ser um obstáculo para o que chamou de espaço democrático. Eu acho que é muito importante que a regra não seja uma regra que tente interditar a economia para o espaço democrático. Eu entendo que esta questão de uma visão de um Estado, de como é que deve se comportar o gasto, o resultado primário, a relação dívida-PIB, é algo que deve ser determinado pelo governo que foi eleito junto com os congressistas que foram eleitos. A regra, a democracia deve caber na regra econômica. Samuel Pessoa, eu confesso que eu fiquei pensando um pouco no que o Gabriel Galípolo, que é um intelectual com uma boa reputação, uma formação sólida, quis exatamente dizer com isso, a economia não pode ser interditada para o espaço democrático. Eu entendi, na minha época, isso era o seguinte, a economia não pode ficar de fora da política, é a política que manda na economia. Mas, fora o que eu entendi ou não entendi, o que você entendeu que será essa regra fiscal? Bom, eu acho que a regra fiscal, ela tem dois elementos. Um elemento é o desenho dela, a arquitetura dela, e saber se na arquitetura, no desenho dela, ela atende a alguns princípios básicos, que essencialmente é não permitir que ano que a receita está muito alta, o gasto possa subir muito. Então, é ideal que tenha alguma regra que controle a evolução do gasto, de alguma forma, e que em momentos excepcionais você tenha alguma margem para gastar. Como a gente viu agora na epidemia, esse tipo de coisa. Então, ela tem que ter um desenho correto e ela tem que ser suficiente. Isso significa o quê? Isso é uma dimensão mais de quantidade. Ela tem que ser tal que, quando a gente faz conta, a dívida pública, em algum momento lá na frente, ela começa a cair. O que eu acho que vai vir? Vai vir uma regra que vai ser correta no seu desenho, acho que a arquitetura vai ser direita, mas ela será insuficiente. O que você quer dizer exatamente com isso? Ela vai, para que a conta feche nos próximos anos, vai ser necessário um aumento de impostos. E a impressão que eu tenho é que quando o presidente Lula bater na porta do Congresso e pedir, vai ser em algum momento no segundo semestre, mais receita para ele, o Congresso vai negar. O que você consegue antecipar, Raquel? William,
A maneira como eu li a fala do Gabriel Galípolo foi o seguinte: existe hoje uma demanda muito forte do Lula de exclusão de gastos sociais. O próprio Haddad já disse isso, né? Os programas sociais, saúde, educação, que são essas bandeiras que o governo Lula chama de bandeiras. Então, eu acho que o Galípolo, habilidoso como é em tentar construir esses consensos políticos, está tentando preparar algum terreno, porque a regra que vem por aí deve ter algum tipo de flexibilização para as demandas que a área política do PT traz. Das apurações que a gente tem, parece que ela não vem muito diferente do que o desenho e os detalhes que já foram apresentados para o Roberto Campos Neto, para o Arthur Lira, para outros líderes políticos. Para o vice-presidente. E para o Geraldo Alckmin, etc. Mas eles estão discutindo ainda parâmetros. Então, acho que tem alguns pontos ali sensíveis, principalmente para o presidente Lula, para que ele possa aceitar e isso pode ser divulgado. As indicações é que isso deve acontecer muito em breve. Vamos ver. Daniel e Caio, na sequência, o que é que vocês antecipam que sejam esses elementos que preservem o espaço democrático, leia-se política, na condução da economia? Exceções, exceções e mais exceções. A dúvida é, a ponto de descredibilizar essa nova regra fiscal? Vejam, por exemplo, que na semana passada, quando o ministro Fernando Haddad foi à residência oficial de Arthur Lira para apresentar o desenho do que é esse novo arcabouço, ele ouviu o seguinte recado do Arthur Lira: pode contar estritamente com o meu apoio para a aprovação do arcabouço, mas precisa vir um texto equilibrado que garanta investimento no social. Haddad apresenta no Palácio do Planalto, ouve que tem que ter investimento na saúde e na educação. E quando o presidente Lula vai conversar com seus ministros da infraestrutura, ele ouve uma história que Renan Filho, por exemplo, que a gente acabou de mostrar, adora contar nos bastidores. Diz o ministro Renan Filho que acompanhou o Lula numa viagem para o Uruguai e que ouviu o presidente Lacalle Pou pedir apoio do Brasil na construção de uma nova ponte na fronteira. E que aí foi perguntar qual é o orçamento do Uruguai para transportes. Ouviu que era em torno, convertendo, 5 bilhões de reais, que era o orçamento do Ministério dos Transportes no ano passado, antes da PEC do estouro. Depois da PEC do estouro, esse orçamento passou a ser de 22 bilhões de reais. Então, o que os ministros da infraestrutura estão dizendo para o Lula é: não pode haver um voo de galinha. Se a gente quer recuperação da economia e com investimento público, investimento em infraestrutura, não pode ser só em 2023. Quando você soma pedido para liberar mais gasto no social, mais gasto na educação e na saúde, política contracíclica e investimento em infraestrutura, aí você vai juntando tudo e fala assim: puxa vida, mas tem que sobrar alguma coisa. É esse sobrar alguma coisa que se torna o X da questão. Vou pedir para você comentar, Samuel, mas primeiro, Caio. Eu gosto de olhar essa tramitação toda, William, em 3 ou 4 camadas. A primeira camada foi a formulação desse arcabouço fiscal ali na equipe econômica, no Ministério da Fazenda, né, bloco P, ali da esplanada dos ministérios, se não estou errado. A segunda camada é onde se encontra hoje, né, a apresentação do que foi formulado ali para o Palácio do Planalto e a articulação política do governo. E a próxima camada, que é onde vai se dar esse jogo. Claro que estamos debatendo, analisando, tentando pegar os sinais desse arcabouço fiscal por parte do Poder Executivo, que é a camada 1, Ministério da Fazenda, a camada 2, Palácio do Planalto. Mas a grande arena, o grande fórum de debates aí vai ser no Congresso Nacional. A bancada do PT na Câmara dos Deputados tem 68 deputados, se não estou enganado, né, porque às vezes tem alguma mudança, e ela é muito minoritária dentro desse debate ali dentro do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é formado, tem uma visão mais liberal, empresarial, até dessa questão de gastos. E o Arthur Lira, ele está nessa jogada não para ser, e é uma formulação que eu gosto de repetir diversas vezes, ele quer sair desse segundo mandato dele menos como Eduardo Cunha e mais como Rodrigo Maia, ou seja, como alguém ali garantidor, que faz a interface e o diálogo com a Faria Lima, com o setor produtivo e com o mercado. Então, o que sair dessa segunda camada
vai precisar passar por um espancamento ali dentro do Congresso Nacional e ali sim pode ter uma retomada de foco ali, talvez um pouco mais fiscalista, mais liberalizante. Ok. Pode ter. Ok. Samuel, o que seria crível? Crível é alguma coisa, porque assim, as pessoas inventam, acho que essa fala inicial do Galípolo, esse negócio, é um recado, assim, mercado, aceita. E fica parecendo que é o mercado que impõe uma regra, é o mercado que Sim, impõe... é exatamente o tom que ele está colocando ali. As contas. Isso. Gente, conta é aritmética. Você tem a taxa de juros, tem a taxa de crescimento da economia. Então, o que é crível? Crível é uma regra tal que quando as pessoas fazem conta de evolução do endividamento do setor público ao longo do tempo, isso sinaliza uma trajetória de queda a partir de um certo momento. Isso que é crível. E se eu tiver que gastar muito mais com esta ou aquela rubrica, eu tenho que fazer política. Não é uma questão do mercado. Bate na porta do Congresso e pede mais carga tributária. Né? Toda essa conversinha aqui do presidente Lula, do Galo, toda essa conversinha é preguiça do governo de fazer o trabalho dele. Você quer gastar mais? Convence a sociedade a dar mais dinheiro. Eles querem gastar mais sem fazer o trabalho deles, o trabalho difícil, que é o trabalho difícil da esquerda. Ora, a esquerda quer um Estado maior, convence a sociedade a dar recursos para ela. Agora, a sociedade não quer dar recursos e a esquerda quer gastar do mesmo jeito. Aí a gente faz a cota quebrar onde é mais fraco, porque a inflação machuca os mais pobres. Então não é um problema do mercado, é um problema de economia política, de conseguir uma carga tributável compatível com o tamanho de Estado que eu quero para mim. Não é a discussão que está na política, Raquel. Não é a discussão que está na política, William. A discussão que está na política é o contrário dessa discussão difícil que o Samuel está colocando. Que o Samuel está dizendo, se você não consegue cortar gasto e você quer um Estado grande, você tem que aumentar a sua arrecadação. A discussão que está na política é tentar algum arranjo. Né? Então, se eu flexibilizo um pouco a regra, eu boto um pouco de pressão no Banco Central para reduzir a taxa de juros. Hoje, por exemplo, chamou atenção, né, as declarações ali do ministro Fernando Haddad e até da ministra Simone Tebet, dizendo que não contestamos a decisão do Banco Central sobre os juros, mas o comunicado do Copom foi um comunicado político. A ministra Tebet até disse que chegou a dizer isso para o Roberto Campos Neto e que ele teria falado, mas é sempre assim. A questão é que o Banco Central ele precisa de credibilidade e precisa ganhar as expectativas. Então, se o governo pressiona, ele vai precisar mostrar para o mercado que ele não é suscetível a essa pressão para poder influenciar as expectativas de inflação futura. Então, assim, resumindo, é muito difícil você dar um jeitinho político na matemática, né, Samuel? Então, não dá. Isso que é uma coisa... Aí tem essa preguiça dos políticos de fazerem política, de fazerem o trabalho dele. Aí eles inventam um bode expiatório, que eles chamam de mercado, diz a culpa é do mercado. Não é do mercado, é da aritmética. Me desculpe. Você tem aritmética e se não aumentar a carga tributária e não quiser reduzir os gastos, a dívida vai explodir. William, eu só acho que tem uma questão aqui que a gente não pode considerar o PT a política. O PT é um partido do presidente da República, influente, forte, orgânico, com história, mas ele é minoritário dentro do Congresso Nacional. Assim como é minoritário à frente de partidos de esquerda, que estavam no primeiro turno nessa coalizão que elegeu o Lula pela terceira vez. Então, é importante a gente pontuar isso. O grosso dos partidos e dos políticos ali que estão dentro do Congresso Nacional, por onde esse arcabouço fiscal vai tramitar, eles não têm o pensamento tal qual é o pensamento que a Gleisi Hoffmann tem exposto. Eles não apoiam majoritariamente esse tipo de visão e de condução da política. Eles majoritariamente, se for fazer um teste ali, eles majoritariamente votaram pelo impeachment da Dilma Rousseff, justamente em razão de argumentos, tendo por base argumentos
de fundamentação econômica e de críticas à condução econômica. Então, a gente olha muito o PT, a equipe econômica e o Palácio do Planalto, mas é possível e preciso observar esse jogo, como se vai se dará no Congresso, que é para onde o arcabouço vai, talvez a semana que vem, né? Ou até o dia 15 de abril, né? Mas, Caio Daniel, tem uma provocação, mais do que uma provocação intelectual do Samuel, que é a seguinte, ele faz a seguinte afirmação. Na verdade, a política não está fazendo o que deveria fazer, que é dizer, meus planos são estes e para conseguir realizar meus planos eu vou precisar disto aqui. A afirmação dele é, os políticos são preguiçosos e ficam procurando um jeitinho na aritmética para justificar o que eles pretendem como agenda política. Eu fico imaginando qual seria a resposta, então, dos políticos à provocação que o Samuel acabou de fazer aqui na nossa roda, Daniel. Provavelmente seria a seguinte, perdoe, Samuel, nós estamos sim fazendo política, nós estamos cuidando dos pobres, nós estamos preocupados com quem passa fome, nós estamos implementando políticas sociais num país extraordinariamente desigual. No caminho, tem uma conta aritmética. Como é que fica a política? E acho que tem outro ponto, né, William, que assim, não sei se vocês concordariam, especialmente o Samuel, mas a minha observação aqui em Brasília, isso não é uma apuração, isso é uma observação, uma leitura. Eu vejo a nova regra fiscal e a reforma tributária, que são talvez as duas grandes iniciativas que devem passar pelo Legislativo neste ano, sendo tratadas de forma quase que estanques. Então, a gente vê o governo e toda a classe política, o parlamento, olhando de vez em quando o arcabouço fiscal e de vez em quando olhando a reforma tributária. E me parece que o escopo que vai ter talvez o nível de exceções, excepcionalidades, chamemos como chamarmos, que a gente tiver no arcabouço fiscal, vão delimitar muito o que se pode entregar em termos de reforma tributária. Então, quer dizer, se eu não dou a suficiente previsibilidade e suficiente amarras ali, suficiente contenções para uma trava de gasto na nova regra fiscal, talvez eu não possa ir tão longe na reforma tributária e vice-versa. Agora, eu sinto essas discussões muito estanques aqui em Brasília quando, na minha leitura, uma condiciona a outra. Dani, eu tenho a sensação que o Ministério da Fazenda entende isso como dois lados da mesma moeda. Mas ele talvez os únicos, né? Exato, mas ele não quer misturar essas discussões no Congresso Nacional, porque senão fica inviável você aprovar qualquer coisa, né? Mas tem, num certo sentido, eu acho que tem uma separação, apesar de a reforma tributária facilitar a vida, se ela for bem feita, da política fiscal. Como que é isso? Tem uma separação, porque, em princípio, esta reforma tributária dos impostos indiretos, ela não objetiva aumentar a carga tributária. Não, Bernardo Apey diz que não vai aumentar. É para ser neutra. Então, aquele problema que eu falei, olha, a regra vai ser até conceitualmente correta, mas será insuficiente, não vai ser com essa regra, com essa reforma tributária que a gente vai encaminhar este problema, essa insuficiência. Agora, o que essa reforma tributária pode fazer? Essa reforma, ela de fato é a reforma mais importante que a gente tem para aumentar a produtividade do país no horizonte de 2 décadas. Muito importante. Quem está tocando essa reforma, a gente que entende do assunto, estudou muito, tem uma equipe, ela está mais madura, todo mundo já fez, a gente está super atrasado. E se a gente aprova essa reforma e sinaliza que o ambiente de negócio para os próximos 20 anos vai ser substantivamente melhor do que ele tem sido, isso permite que a gente navegue com a tal inconsistência, com a tal insuficiência da regra fiscal que eu disse que ela vai ter. Ela vai ser uma regra correta, conceitualmente, porém insuficiente. Ora, o ganho de expectativa, a melhora do país com a aprovação da reforma tributária faz com que talvez o governo Lula consiga navegar algum tempo com essa insuficiência, porque o país ficou melhor e a gente ganha um ar.
para respirar. Dependendo da capacidade política dele levar adiante essa reforma tributária. Exatamente.